Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vou levantar-me, vou a meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor E honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, e ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Sentados, por um instante em silêncio, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que alcancemos a compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo o caminho para a Páscoa. Neste domingo, a gente foge um pouco daquele clima de penitência muito rígida e suaviza a celebração com a decoração das flores, com um ambiente de uma equilibrada alegria, porque nós voltamos o nosso olhar para o destino último da nossa caminhada nessa vida, o nosso encontro com o Pai misericordioso. Somos todos filhos e filhas de um Pai, desejosos de um encontro com Ele, de um abraço, de reconciliação com Ele. As leituras que acabamos de ouvir apresentam-nos a face de Deus que é misericórdia, que cuida de nós e nos conduz para duas dimensões da nossa vida que nós temos muita dificuldade de entender. O que é a liberdade e o que é a felicidade, segundo a fé cristã, a teologia cristã, a antropologia cristã. E em que o conceito de liberdade e de felicidade, segundo o magistério autêntico da fé cristã, confronta-se com o conceito e o pensamento corrente do mundo, o que é que o mundo apresenta como uma noção de liberdade e felicidade, e o quanto a fé cristã entra muitas vezes em conflito, e o quanto a fé cristã pode fatalmente se desviar no curso e ir parar na liberdade e na felicidade que o mundo apresenta e não na liberdade e felicidade que Deus apresenta. É sobre isso. Vamos lá? Para esclarecer isso, nós temos o Evangelho aí no seu folheto número 10. Tomem lá comigo. O texto, Lucas capítulo 15, versos 1 ao 3, depois 11 a 32. Aqui, Jesus apresenta para nós as exigências para compreendermos o que é a felicidade e a liberdade cristã. Ele mesmo foi confrontado e ele mesmo apresenta para nós, segundo o coração de Deus, o que é que Deus quer para nós e a diferença do que Deus quer para nós e do que nós queremos para nós. Vamos lá? Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Guarde o verbo, aproximavam-se de Jesus para o escutar. Estes eram os publicanos e pecadores. Versículo 2. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Os fariseus e mestres da lei, aproximavam-se de Jesus para o criticar. E a crítica era: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. O que entendemos por publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei? Vamos lá. Publicanos é um nome genérico que
os judeus davam para os funcionários públicos, representantes do Império Romano, que viviam e trabalhavam no território ocupado pelo Império Romano. A esses eram mal vistos porque representavam a dominação estrangeira sobre a terra prometida, aquela terra prometida da primeira leitura, que Deus faz o povo entrar nela para trabalhar e tirar dela o sustento. Há um território invadido. Os publicanos, portanto, representam a dominação, são servidores públicos do Império Romano, basicamente envolvidos na segurança e na taxação dos impostos e recolha dos impostos. E publicanos e pecadores. O nome pecadores também é um genérico para todo aquele que era cidadão israelita, nascido de pai e mãe judeus, mas que romperam com a prática religiosa e perderam a identidade e a prática religiosa, principalmente nas observâncias da lei e no frequentar a sinagoga no sábado e o templo em Jerusalém também no sábado. Basicamente, a isso se chama de publicanos e pecadores. Fariseus e mestres da lei. Já falei outras vezes, mas é bom reforçar. No ano 1000, o templo de Jerusalém foi construído por Davi. No ano 587, o Império Babilônico invade a Palestina, vai a Jerusalém, destrói o templo onde se guardava a tábua da lei e deporta como escravos para a Babilônia a elite de Israel, os sacerdotes, os escribas, os que tinham domínio das letras aramaico e hebraico, que sustentavam a unidade de Israel a partir da cultura e do código da religião. São deportados como escravos e o templo de Jerusalém destruído. Ficaram alguns restos que se refugiaram nas montanhas ou fugiram e que depois voltaram a reocupar Israel. Tanto dos que ficaram na Palestina quanto os que foram deportados para a Babilônia, eles pensavam: como é que vai ser a nossa fé se o único templo que a gente tinha em Jerusalém foi destruído e todos os elementos do templo foram saqueados e roubados, como a arca da aliança, as tábuas da lei? O que vai ser de nós agora? Iniciou, portanto, um movimento dos escribas, chamados de mestres da lei ou escribas, e dos fariseus. Em que consistiam esses dois grupos? Era um movimento, um tipo de associação cristã, hoje em dia, que tinha gente que fazia parte dessa associação, se cadastrava, colaborava de tempo em tempo para essa associação, para financiar material e o trabalho pago dos escribas que faziam cópias dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou a Torá, e os livros do Antigo Testamento que estavam já escritos, os outros livros. Esse movimento, que mais tarde desencadeou quando tiveram muitas cópias dos originais que foram escondidos por muitos judeus, quando tiraram muitas cópias, espalharam pelo território da Palestina e até por territórios para onde tinham refugiados judeus, como para a Europa fora, para a Grécia, e fundaram, ao invés do templo em Jerusalém, a sinagoga. Sinagoga é onde tem ensino, onde se guardavam as cópias do livro. Eu estou falando do livro, mas não eram livros. Livros tal como nós temos esse formato. Eram conjuntos de textos escritos em tabuinhas, em cerâmicas, em rolos de couro e de pergaminho, e que
dependia de um espaço enorme para guardar essa literatura sagrada, a Sagrada Escritura propriamente dito. Então, os fariseus e os mestres da lei são a partir de 587, quer dizer, quase 600 anos antes de Cristo. Um movimento intelectual, um movimento de estudiosos da Bíblia, de pesquisadores e estudiosos e reprodutores do texto sagrado, que espalharam mundo afora e na Palestina o material para manter e mandar também lá para a Babilônia cópias, para que o povo mantivesse a sua identidade religiosa e a escuta. Então, aqui, os fariseus e os mestres da lei que se aproximam de Jesus para criticá-lo, se consideravam os legítimos representantes de Deus na terra para interpretar as Sagradas Escrituras. Hoje, há muitos ao ressurgimento dos movimentos farisaicos. Hoje, no cristianismo e dentro da Igreja Católica, se multiplicam movimentos que se arvoram uma identidade de representantes da verdadeira doutrina e dos verdadeiros valores cristãos, e se organizam em associações, em movimentos, e ganham uma fortuna danada, e são financiados por grupos ideológicos que patrocinam, mas dizem: vocês têm que vender o produto que a gente financiar. Na maior parte das vezes, os pobres dos leigos não têm noção dessa manipulação. Os fariseus e mestres da lei representam, portanto, aquelas pessoas que até começam a ler a Bíblia com zelo, mas daqui um pouco começam a achar que a interpretação que fazem da Bíblia é mais importante que a Bíblia. E daqui um pouco consideram que eles são tão autoridade diante da palavra de Deus, que dispensam Deus. É o problema dos fariseus e mestres da lei que chegam em Jesus. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, ele é a palavra viva de Deus. E eles, que são representantes da palavra de Deus, deveriam estar todos prostrados no chão, com o rosto por terra para escutar Jesus, mas estão diante de Jesus, com o dedinho assim, dizendo: nós vamos te pegar, nós vamos te pegar, nós vamos pegar suas contradições. E começam a armar esquemas. Igualzinho os movimentos farisaicos que entram hoje na igreja, com celular para filmar o padre e o bispo, e o comportamento do padre e do bispo vai para as redes sociais e mói com eles. Igualzinho, mesma coisa. Estão aí, apostos. Portanto, o que vem agora vai mexer com você para o resto da sua vida. Vamos ver? Feita essa introdução, que não tem como compreender o texto sem entender quem são esses dois grupos: os que escutam Jesus e os que criticam Jesus. E a crítica é: acolhe pecadores e faz refeição com eles. Acolher e fazer refeição parece aos olhos dele o quê? Uma cumplicidade de Jesus com a vida desenfreada daqueles que consideravam pecadores. Jesus toma a palavra, versículo 3. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Vamos lá? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Espere lá. Um homem tinha 2 filhos. Os 2 filhos, o mais novo representa os publicanos e os pecadores. O outro filho que vai aparecer lá no final da cena, que é o filho mais velho que volta do campo, representa os fariseus e os mestres da lei. Jesus já introduz a história, a parábola,
Parábola é uma técnica de comunicação genuína na história da literatura universal. Todos os grandes estudiosos de literatura universal que se aproximam da pesquisa da literatura bíblica são concordes numa questão: o estilo literário das parábolas que a gente encontra nos 4 evangelhos são algo genuínos que começam a partir da figura de Jesus. Então é um modo muito particular e não é encontrável em nenhuma outra cultura, em nenhum povo, em nenhum outro estilo literário. A parábola, ela é viva. O contador da parábola, que é Jesus, ele vai conduzindo. Os que estão ouvindo a parábola começam a se contorcer no banco, porque se identificam com os personagens que ele conta. São personagens vivos que, ouvindo a parábola, está dizendo: esse cara está mexendo comigo, está falando para mim. E é. Então comece a torcer no banco, tá bom? Está falando comigo e com você. Vamos lá? Então, o filho mais novo chegou no pai e diz: dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo que numa vida desenfreada. Nós somos a sociedade dos 2 filhos distantes. Nenhuma época da história eu convivi com tanto, e a igreja conviveu com tantos pais que têm só 1 ou 2 ou 3 filhos que moram distantes. Para quem aquele modelo de reprodução de família, de sociedade, no estilo clássico que nós fomos criados, não diz para as novas gerações. Existe um conceito de felicidade e de liberdade que as novas gerações não encontram em nós e nos modelos nossos, de nós mais velhos. Não encontram. Esse menino está partindo para um lugar distante, porque é distante do pai que ele quer viver o sonho da liberdade. Vamos lá? Versículo 14. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. Continua. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Espere lá. O livro do Levítico e o livro dos Números, que tem o código da pureza judaica. O código da pureza, que consiste no modo de ser, de se vestir, de se alimentar, de casar, de constituir filhos, de trabalhar. É chamado o código da pureza, ou código de santidade, que determina o estilo de vida do judeu, até a dieta alimentar do judeu, o que o judeu é proibido comer. O livro do Levítico, o livro dos Números, são capítulos longos. Tem uma série de proibições de alimentos proibidos. Dentre eles está a proibição de comer carne de porco, mas não só. Existem quase todos os alimentos proibidos, são proibidos de serem não só comidos, mas também de serem tocados. O fariseu e o mestre da lei, que se considera um legítimo representante da lei, escuta Jesus contar a história de um pai que tem bens, bem-sucedido, que tem 2 filhos, e o filho que pega uma boa parte da herança e parte para um lugar, que torra tudo, e depois vem uma fome na região, e ele vai ter que pedir emprego e trabalhar com porcos, e querer comer a comida dos porcos. O fariseu e o mestre da lei deveriam estar tapando os ouvidos e dizendo: que horror! Na perspectiva deles seria a maldição de todas as maldições. Tem muitos escritos rabínicos antigos dos séculos
terceiro, quarto, segundo, antes de Cristo e também posterior à era cristã, em que os rabinos dizem: se você estiver indo com a sua família para a sinagoga ou para o templo no sábado, e por um acaso um pagão que cria porcos deixar escapulir a manada de porcos, e a manada de porcos passar no seu caminho, e for o único caminho que você tem para ir para a sinagoga ou para o templo, volte para casa, porque se você pisar onde o porco pisou, você está impuro, e se entrar na sinagoga ou no templo, você torna tudo impuro e todos impuros. Eu não vou entrar em detalhes agora, seria muito exaustivo. A prescrição da pureza dessa relação com o porco, a origem está no código da higiene para quem vive em região de condições escassas de água. Quem é da roça, já viveu na roça, sabe que a carne de porco é uma das que tem uma capacidade de deterioração mais rápida. E a contaminação de uma carne de porco estragada é uma das mais violentas para a saúde humana. Por trás dessas proibições está um código de higiene, de saúde pública, sanitário, que mais tarde vira tabu. É muito comum os códigos de comportamento humano, como nós mais velhos e enfrentávamos aqueles tabus muito próprios do Brasil colônia. Se comer manga com ovo morre, não é? Se comer beber leite e comer manga morre. E vira tabu e ninguém tira isso da cabeça dos mais velhos. Então, a proibição aqui está naquele campo. Bom, dito isso, a relação com os porcos seria, portanto, a maldição de todas as maldições. Os fariseus, os judeus, quando falavam sobre os romanos, eles não costumavam falar o cidadão romano, eles falavam a manada, se referindo a porcos. O conceito manada voltou para os nossos dias, não é? A manada se referiam a porcos. Pronto, dito isso, vamos ver o desfecho. É bom você já se colocar no lugar aí desse menino que foi e torrou tudo e começou a passar necessidade. Versículo 17. Então caiu em si e disse: brada. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Espere, ele se lembra não primeiro do pai, mas se lembra porque hoje a condição dele é de empregado. Ele não se lembra da casa do pai, da família, do lar. Ele se lembra do pão, que é o que ele não tem hoje. Ele tem comida de porcos, mas nem isso lhe davam. Versículo 18. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, bradem: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Pronto, pequei contra Deus e contra ti. Toda ofensa feita contra a família é uma ofensa feita contra Deus. Pequei contra Deus e contra ti. Continua, 19. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Ele reivindica, portanto, o lugar do pai na vida dele como um patrão. Porque ele tem um patrão tão cruel que não lhe deixa comer nem comida de porcos. E ele se recorda da bondade do pai que trata com dignidade os empregados. A partir daqui vem o desfecho da parábola. Vamos lá? Versículo 20. Então ele partiu e voltou para seu pai. Agora, se prepare. A partir de agora vai inaugurar um modo seu de se colocar diante de Deus.
como o filho mais novo ou como o filho mais velho. Olha a experiência que ele faz do pai. Imagine os fariseus e os mestres da lei escutando Jesus contar essa parábola, se referindo a eles e apresentando uma nova fisionomia de Deus, um novo conceito de Deus, que os fariseus dominavam a lei, mas não dominavam a compreensão de Deus que a palavra ensina. Versículo 20 para frente vai dar-nos traços de Deus, que talvez você nunca pensou Deus assim. Vamos ver? Versículo 20. Então ele partiu e voltou para seu pai. Leamos. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Permitam-me retomar. Quando você lê a parábola do bom samaritano, o bom samaritano tem também 10 atitudes, 10 gestos que correspondem aos 10 mandamentos, porque um judeu piedoso pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, e no gesto do bom samaritano, viu o homem, sentiu compaixão, aproximou, derramou óleo. Tem 10 atitudes. Aqui também tem 10 atitudes que correspondem aos 10 mandamentos. Vamos ver? Olhe só. Quando ainda estava longe, o pai primeiro o avistou. Segundo mandamento, sentiu compaixão. Terceiro, correu-lhe ao encontro. Quarto, abraçou-o. Quinto, cobriu de beijos. Dá um salto agora e virão mais 5. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Esse texto responde a 3 perguntas. Diz Bento XVI: o que é Deus? O que é o homem? E o que é a liberdade humana, a liberdade cristã? Esse texto está respondendo a essas 3 perguntas: o que é Deus, o que é o homem e o que é a liberdade cristã. O pai agora revela mais 5 características dele. Versículo 22. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Espere lá. Mais 5 traços do pai, mais 5 mandamentos. No versículo 22 diz: o pai disse aos empregados, o sexto fundamento da liberdade cristã: trazei depressa a melhor túnica. O sexto. O sétimo: colocai um anel no seu dedo. E o 8º: sandália nos pés. O 9º: trazei um novilho gordo e matai-o. O 10º: vamos fazer um banquete. 10 dons. Agora, para você que é pai, para você que é mãe, lá vem se prepare. O pai, antes de regenerar o filho, que reivindica dele o pão, quer dizer, o dom material, o bem material, de volta que ele torrou metade dele, o pai lhe oferece os dons afetivos. A autoridade de um pai e uma mãe vem primeiro pelo afeto e depois pela administração dos bens. Guarde isso, você que é pai e mãe. Filho sente primeiro a sua autoridade pelos 5 dons do afeto. Quando ainda estava longe, o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou, cobriu de beijos.
tem sempre uma praga farisaica, moralista, que quer manipular o texto do Evangelho no quadradinho das ideologias, que querem transformar o texto numa ferramenta de domesticação de gente, para reproduzir padrões culturais e sociais, para desenvolver uma forma de organização de sociedade, para eleger um tipo de líder. Tem sempre. Hoje na porta da igreja, um pai, de origem inclusive lá do Oriente, tacou o dedo no meu nariz ali na porta da igreja e diz assim: padre, você, dando aula de Bíblia para mim, você tem que lembrar que o pai só recebeu esse menino porque ele se arrependeu e pediu perdão para o pai. Se não pedisse perdão, ele não receberia. Eu falei: vamos pegar o texto de volta? Traz o folheto. Eu peguei o texto com ele, o versículo 20, e mostrei. O filho pede perdão no versículo 21. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Mas o pai, antes do filho confessar e pedir perdão, o pai purifica o filho num rito de afeto. Porque é o afeto que purifica. Está entendendo, pai? Antes de ver o filho humilhar-se, tem pai que pensa que a autoridade dele vai ser provada dentro de casa, se o bichinho submeter e arrastar e dobrar. Se não pedir perdão, não vem. Esse pai não. Esse pai, ele manifesta a autoridade dele pelo afeto. Purifica, dá um banho de abraços e de beijos. Purifica o filho no afeto, para depois purificá-lo exteriormente. Trazei a melhor túnica, o anel nos dedos, sandália nos pés. A melhor túnica, a graça do batismo, dizendo: aqui nessa casa você tem proteção de novo. O anel nos dedos é a autoridade. Aqui nessa casa você não é empregado, você é um membro, o brasão da família você manda aqui. A sandália nos pés, aqui nessa casa você tem liberdade. Eu te acolho, e se qualquer dia você quiser romper e ir embora, você será sempre livre, mas eu nunca terei filhos escravos de mim aqui. Reage, igreja, vai, entendeu? Essas religiões que querem domesticar e transformar os membros da igreja em escravos da religião, da norma e da lei, cai fora. A sua relação com Deus é a do afeto. Rapidamente, última estrofe do Salmo 33. Tão bonito esse salmo. Olha que diz. Olha qual é o critério cristão na relação com Deus. Versículo 6 no salmo, lá embaixo diz assim: contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Chegue diante de Deus, contempla a face de Deus, alegre-se, e o seu rosto não se cubra de vergonha, porque antes de você cobrir-se de vergonha e pedir perdão, Deus já te abraça e te cobre de beijo, e é o afeto dele que te purifica e te limpa da humilhação e da vergonha, das besteiras que nós cometemos. Amém? Vai, reage. Pronto. Dito isso, nem tudo está resolvido. Trazei o novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete. Versículo 24. Brada. Por quê? Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Para o pai, a única coisa que ele esperava dia e noite era reencontrar o filho vivo, encontrado. E começaram a festa. Quando parece que está tudo resolvido, lá vem mais problemas. Antigamente, no exame de consciência para confissão, quando a gente apresenta esse texto como um texto para exame de consciência para confissão, a gente fala das
fases no processo de conversão desse filho. Primeira fase, a insatisfação com a casa do pai. Ele quer ser livre. A segunda fase, o esbanjamento e torra tudo numa vida desenfreada. A terceira fase, a humilhação que nem comida de porcos tem. A quarta fase, o arrependimento. A quinta fase, que ele pensa que é ele que está levando um pedido de perdão, mas o pai é que está vindo para operar a reconciliação. Maravilhoso. Vai, reage. versículo. Vamos. O filho mais velho estava no campo. O filho mais velho, os fariseus e os mestres da lei, que observam as leis judaicas, estão todos os sábados no templo e na sinagoga, que fazem 5 orações por dia, que tomam as refeições cumprindo as prescrições de pureza e de norma, tudo. O filho mais velho estava no campo fazendo o quê? Trabalhando. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Para o empregado, há uma vitória do pai. Fala para o menino que está, o filho mais velho que está na porta de casa: é teu irmão que voltou. Chama o pai do menino que está lá dentro em festa, dizendo para o filho mais velho: teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Vamos problematizar? Quando seus filhos voltam para casa, que barulho seus filhos escutam do lado de fora? Esse menino que voltava cansado do trabalho o dia inteiro no campo, ouviu música e barulho de dança. Que barulho tem lá em casa? Nós cantamos nossas músicas e dançamos lá em casa por quais motivos? Esses motivos fortalecem os vínculos dos filhos que chegam, estão à porta, cansados do embate, da luta? Ou esse barulho incomoda? Vamos ver? Versículo 28. O filho não concorda. Versículo 28. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Filhos, agora a pergunta é para vocês. A primeira pergunta é: que barulho o pai e a mãe faz dentro de casa? Agora, filhos, o que faz você ficar com raiva e não querer entrar na casa do seu pai e da sua mãe de vez em quando? Isso existe? Isso existe? Uma vontade de não precisar entrar ali, de ter outro lugar para dormir, comer, passar uns dias. Quais são as raivas que você traz em seu coração e que te põem do lado de fora, não querendo entrar? Versículo 28 ainda. O pai saindo insistia. Pais, escutem essa. Você só é pai de verdade se você tem virilidade, varonismo, para sair e ver seu filho de longe, para sair pelo primeiro filho que fez besteira e correr ao encontro, abraçar, cobrir de beijos. Mas você também precisa aprender a sair de dentro de casa para ir ao encontro do filho cansado que volta do campo e está com raiva. Amém, pai? Pai e mãe que não aprende a sair para fora de casa para ir ao encontro da mais preciosa realidade que está lá fora, cuida de um patrimônio, de uma casa que não tem sentido nenhum, não tem fundamento cristão nenhum. Para ser pai, para ser varão,
tem que ter vigor para trabalhar, lutar, montar uma casa, montar um lar, o campo, o trabalho, o empreendimento da família, o patrimônio, os bens, a herança, mas nunca perder a capacidade de sair de casa e ir ao encontro do filho e insistir com ele: entra, vai, vai. Ainda que ele saia para ouvir o filho derramar um caminhão de desaforos, olha o tanto de mágoa que esse menino, que é correto, dedicado, está lá cuidando do pai, não abandonou o pai e a mãe, a família. Olha o tanto de mágoa que esse bichinho, que cumpre a lei, mas carrega no coração. Vamos ver? E versículo 29. Ele, porém, respondeu ao pai: brada, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. vai. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Continua. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Ele chama o irmão dele de teu filho, não chama de meu irmão. Ele não fala que os bens do pai são bens nossos, que esbanjou teus bens, matas para ele um novilho. Sabe aquele almoço de domingo que vocês que são pais, que às vezes, hora ou outra, na correria da vida, passa num lugar, vê uma comida gostosa que um filho gosta, uma filha gosta, traz, põe lá, aí o outro ou a outra vai e olha: ah tá, é o papai que comprou para o queridinho dele, para a queridinha dele. Isso existe? Esse novilho, ele matou, foi para o filhinho dele. Essa torta, esse doce, papai comprou, foi para a filhinha dele. É isso aqui. Bento XVI, preste atenção. Eu até pediria para você nem olhar para mim, olhe para a cruz, para ouvir o que Bento XVI fala desse versículo 29 e 30. O filho mais velho, o filho mais novo, considera que a casa do pai é uma prisão e que não lhe deixa viver a liberdade. O filho mais velho considera o cárcere, a disciplina da casa do pai. O filho mais velho está na escravidão. Pensa que trabalhar é um peso e não uma graça. O filho diz: eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar a felicidade da minha vida com os meus amigos. Não é nem com você, com os meus amigos. Porque tem filho que quer o dinheiro seu para ir celebrar a felicidade com os amigos, porque sua face e sua presença não é a felicidade dele. E gente, esse texto é tão sério, seguramente um dos mais emblemáticos do cristianismo. Na história da arte, da música, o que existe de melhor na pintura, na arquitetura, na escultura e na música do cristianismo, você vai encontrar peças maravilhosas associadas a esse texto. O filho mais velho acha que trabalhar é uma escravidão. Não, irmã e irmão. Trabalhar é um dom, é uma graça, é um bem. Trabalhar é uma graça e um bem que pode ser que esse pobre desse pai hoje não foi para o campo trabalhar com o filho mais velho, porque de tanto trabalhar para sustentar os filhos, perdeu a saúde, perdeu o vigor, perdeu a capacidade de lidar com as coisas brutas do campo. E tem pai que perde a saúde antes da idade chegar, avançar, perde a saúde para dar o melhor para os filhos, e os filhos não guardam outra coisa senão cobranças. Isso existe?
cobranças. Se tem algum dia para abrir o coração e despejar o que guarda no coração, não vai ser uma declaração de gratidão pelo que você sofreu por ele. É para dizer o tiquinho que ele sofreu trabalhando no campo hoje. Esse pai poderia dizer: rapaz, você trabalhou no campo hoje o dia inteiro, e eu trabalhei foi a minha vida inteira, rapaz. Mas o pai, que é pai, ele tem compaixão e ternura também para esse filho. Vamos ver? Versículo 31. Então o pai lhe disse, olha que ternura: bradem: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Espere lá. Você imagine o pai segurando assim o rosto desse filho, nos olhos, dizendo: filho, ou tudo que é meu é teu. Rapaz, você está sempre comigo, é você meu melhor patrimônio. Você está sempre comigo, não existe nada dos meus bens e da minha fartura que eu troque e dispense você, meu filho. É você o meu bem. É uma pena que nós lemos este evangelho e até historicamente numa visão moralista, ao modelo dos fariseus e mestres da lei. Erroneamente nós chamamos essa parábola de a parábola do filho pródigo. Ou alguns chamam esta parábola assim, a parábola dos dois filhos ruins. O mais novo que torra tudo na liberdade, o mais velho que tem mágoa no coração porque não tem felicidade na casa do pai. Nós deveríamos chamar essa parábola não centrada no erro dos filhos, mas na misericórdia e no amor do pai. Essa parábola precisa ser conhecida por nossos filhos, nossas crianças, de a parábola do pai misericordioso, porque o centro dela é a misericórdia do pai. Amém? Amém. Esse é o centro. E termina versículo 32, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Esse filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei, que fazem da religião um sistema. São esses hoje dos canais de internet que fazem vídeo para expor os padres e os bispos e até o Papa Francisco e dizer: esse não me representa. Porque para eles a religião tem que representar a eles e não Deus. Entendeu a gravidade? Para eles a religião tem que representá-los e não representar Deus. Os que fazem da religião um sistema se bastam, não precisam nem de irmãos, querem vê-los eliminados do inferno para sempre, e nem precisam da face do Pai. Dispensa o Pai. Nossa interpretação da Bíblia, nossa justiça na aplicação da lei basta. Está assim no movimento do cristianismo puritano, moralista, repressor, rancoroso, que prega muito mais o ódio e a raiva e a divisão entre os irmãos por ideologias do que um movimento que ensina a misericórdia do Pai. Essa vela do centro aqui, ela representa a felicidade. Me ajuda aqui. Deixa o folheto lá. Vem cá, rapaz. Eu vou falando e você vai. Acende uma de cá, outra de cá. A última é essa aqui. Eu vou orientando. Bento XVI escreveu um texto maravilhoso que eu transformei num roteirinho de oração para você agora, para a sua família. Bento XVI diz: só existe liberdade e felicidade cristã se elas forem sustentadas em 6 bases. 6 fundamentos.
Sem esses 6 fundamentos que em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. As 6 talhas de purificação na porta da casa do judeu nas bodas de Caná, lembra? São ali as 6 luzes, os 6 fundamentos, as 6 verdades que iluminam a sua busca por liberdade e felicidade. Primeiro, pode acender, estenda a mão para aquele candelabro. A primeira base é a casa, a sua casa. Estenda a mão para aquele candelabro e diga: Senhor, que eu acolha a minha casa como um lugar, um ambiente, onde o Senhor mesmo manifesta para mim o lugar para eu manifestar a misericórdia do Senhor. Amém. A segunda vela do lado de cá, a última de cá. Estenda a sua mão. É a família. Estenda a mão para o candelabro e reze comigo: Senhor, o segundo fundamento da minha felicidade e da minha liberdade é a família que o Senhor me deu, onde cultivo os vínculos, os afetos, que eu experimento nestes vínculos e nestes afetos o amor do Senhor e as dificuldades que o Senhor também enfrenta com a humanidade. Obrigado pela minha família. Terceiro fundamento da felicidade e da liberdade, estenda a mão, é o trabalho. Reze comigo: Senhor, o trabalho, os meus dons, as minhas habilidades, as minhas capacidades, o meu tempo, tudo que eu posso realizar, o meu trabalho é um modo de colaborar por um mundo melhor. Não é um peso, não é um castigo, mas é uma graça. Obrigado, Senhor, por poder trabalhar. Tira de mim tudo que me impede de trabalhar com grandeza de espírito, porque trabalhar é uma bênção. Obrigado, Senhor. O quarto fundamento, a outra vela, estenda a sua mão, são os seus bens. Reze comigo: Senhor, eu agradeço pelos bens que eu tenho: túnica, anel, sandálias, novilho gordo, todos os meus bens que eu gesto, que eu administro, que eu faço prosperar e durar muito, que eles sejam usados para a vida da minha família, para o sustento da dignidade da minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus bens. O quinto fundamento é o bem, a bondade. O que é bom em você? Estenda a mão e reze: Senhor, obrigado por esse fundamento da minha liberdade, da minha felicidade, a minha bondade. Tudo que eu recebo de Deus, minha saúde física, mental, espiritual, moral, a minha alimentação saudável, minha atividade física, o meu sono, a minha vida de oração, é o meu grande bem. Minha bondade se manifesta nesta graça de cuidar disto tudo. Obrigado, Senhor. E o sexto fundamento é a alegria. Estenda a mão e reze: Senhor, obrigado pelo barulho de festa na minha casa, na minha família, nas minhas amizades.
o novilho gordo, a veste, o banquete, os abraços, os beijos, toda a alegria que transborda em minha casa, em minha família e na amizade de minha família. Obrigado, Senhor. E agora, antes de acender a vela da liberdade e da felicidade, eu vou pedir a você para ajoelhar. Se por algum problema de saúde você não puder ajoelhar, ao menos incline a sua cabeça, estenda a mão aqui para o candelabro e reze comigo. Senhor, a minha liberdade e a minha felicidade é dom que eu recebi e recebo do Senhor. Não permita que por razão nenhuma eu perca esta liberdade e esta felicidade que o filho mais novo e o filho mais velho quase perderam, mas o Senhor os resgatou. Resgata, Senhor, como aqueles dois filhos, resgata em mim. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, feche os olhos e diga: resgata em mim a felicidade e a liberdade. E continue a sua oração falando com o Senhor, acolhendo o resgate que o Senhor hoje realiza, saindo de casa e indo ao seu encontro, fazendo você entrar aqui hoje nesta igreja, para devolver a você os fundamentos da sua liberdade e da sua felicidade. Agradeça ao Senhor, louve o Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos. De pé. E como filho reconciliado por um abraço carinhoso do Pai Eterno, dirija quem está do seu lado, dê um abraço e deseja paz, com toda a alegria do mundo. Saudai-vos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a